Oi, galera, bem-vindos de volta. Como é que vocês estão? Bons e bonitos ou só bons? Eu espero que bonitos também. Gente, estou eu aqui de volta do meu cenário maravilhoso do meu carro, na minha fila de todos os dias. E hoje eu não fui trabalhar. Hoje eu fui fazer as minhas unhas maravilhosas. E tô aqui esperando. Nesse frio, hoje tá frio. Tá aqui minha parca. E tava lembrando de um dia que eu queria contar pra vocês. Desculpa a luz, mas é porque o carro da frente, eu tô na fila dos carros. O carro da frente, ele tá com a réstia bem em mim, aí tá dando essa luz. E eu não sei editar vídeo, também não vou me preocupar com isso, então caguei, fiquem com a luz. Deal with it. E eu tava lembrando aqui de uma história legal pra contar pra vocês. Eu não sei se vocês sabem, provavelmente não, e é por isso que eu vou contar. Nós sobrevivemos a um tornado aqui. Tipo Twister. A gente morava no apartamento, eu já falei pra vocês desse apartamento no vídeo que eu me perdi no condomínio, na pista de caminhada do apartamento. E pois muito que bem, nós morávamos, é uma torre de 3 andares e nós morávamos no primeiro andar, no andar de baixo, no térreo. Nós estávamos lá já tinha quase um ano. Faltava uns 2, 3 meses para dar um ano. Nós entramos em junho. Isso foi em março. Dia 3 de março. Dia 3 de março de 2020. Foi uma semana antes da pandemia. Uma semana antes de fechar tudo da pandemia. Então pensa. Eu lembro que naquele ano, eu vou fazer a história cronológica. Nós chegamos aqui em 2019. E eu lembro que eu tava vendo no jornal em janeiro. Eu lembro que em janeiro daquele ano de 2020, eu tinha visto no jornal uma reportagem falando sobre a China, sobre o Covid na China, porque em janeiro ainda estava na China o babado. E aí eu lembro que eu fiquei impressionada, porque nessa reportagem eles estavam falando da rapidez dos chineses, de que em uma semana, em 7 dias, eles tinham levantado um hospital. A China tinha construído um hospital do zero, um hospital gigante, do zero, em 7 dias, para atender os pacientes da Covid. Covid-19, por quê? Todo mundo fala, 2020 que foi o Covid, correto? Certo, mas no mundo, porque como ele começou na China, ele começou no final de 2019. Então, em janeiro, o babado já tava pegando fogo lá, já tinha tempo. Se não me engano, acho que foi em novembro, não tenho certeza, mas eu acho que foi em novembro que começou ali o babado, entendeu? E aí eu me lembro dessa reportagem em janeiro e eu fiquei impressionada com a rapidez dos chineses, com a agilidade deles de levantarem um hospital do zero, um hospital inteiro, e já começar a atender os pacientes em 7 dias. Tipo Extreme Makeover The Home Edition, mas não de uma casa, de um hospital inteiro. E eu fiquei impressionadíssima com aquilo. Pois muito que bem, isso foi em janeiro. E aí nós estávamos morando já no apartamento, né? Já tinha um tempo que a gente estava lá. E eu não sabia. Mas a época de tornados aqui no Tennessee, ela começa mais ou menos final de fevereiro, março, e vai ali março, abril. É a época oficial de tornados aqui. Só que é raro, é pouco tornado que tem aqui, não é um absurdo. E a gente era novo, a gente tinha um ano só que a gente estava aqui, a gente nunca tinha passado por essa situação, a gente não sabia os procedimentos, a gente não sabia como que funciona, como que funcionava a coisa. E 5 anos atrás, naquela época, o Tennessee também não estava preparado para isso. Como eu já falei para vocês, por exemplo, da neve. Nashville não tem preparo nenhum para neve. Nevou, parou a cidade, acabou, né? Tem lugar Nova York, Boston, Massachusetts que, tipo, neva e a vida continua.
A escola abre, o mercado abre, todo mundo trabalha, e a neve caindo, Chicago, e neve, e a vida continua. Aqui não, porque a gente não tem estrutura para isso. Nevou um dia, acabou, fecha a cidade, acabou a cidade. E a mesma coisa em relação aos tornados. Não tinha sirene, não tinha aviso, não tinha nada. Outra coisa que eu também já falei aqui, uma coisa que a gente tem no telefone, são alertas. Então, assim, por exemplo, sumiu uma criança, a gente tem o alerta Amber, que, aliás, tem um filme que fala sobre isso, é muito interessante, assistam. Tem o alerta Amber. Então, uma criança sumiu, a polícia emite o alerta Amber e o telefone toca. O telefone de todo mundo toca, faz um barulho insuportável, e aí você vê ali a mensagem, aparece a foto da criança, o suspeito e tudo ali no seu telefone. É um alerta geral do estado, do governo. Tornado, a mesma coisa. Se tem um tornado, o tornado vem atingir a cidade, eles emitem um alerta no telefone. Tem uma sirene que toca na cidade, e é uma sirene mesmo que toca na cidade inteira. Tipo, tem vários pontos da cidade, é um barulho altérrimo, insuportável, e todo mundo ouve. E aí você sabe que aquela sirene é do tornado. E toca no seu telefone. Então você vai receber uma mensagem: o tornado has touched the ground. O tornado tocou o solo. Que é pernas para que te quero. Fujam para as colinas. Que mais? Tem um alerta silver, que é para idoso quando se perde. Tem quando tem fugitivo, tem alguém à solta, procurado, essas coisas. Entendeu? Tudo que acontece, eles mandam esse alerta no telefone. Inclusive do tornado. Pois muito que bem. Nesse dia fatídico do dia 3 de março, quando atingiu o tornado, nós estávamos dormindo, era de madrugada. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era por volta de 2 e pouco da manhã. Começou nós estávamos dormindo, meu filho dormia no quarto conosco, ele tinha a caminha dele, ele dormia lá, porque minha sogra e meu cunhado moravam com a gente nessa época. E o apartamento era pequeno, só tinha dois quartos, né? Então, minha sogra e meu cunhado ficavam num quarto e a gente ficava no outro. Aí, tudo bem. Quando foi umas 2 e pouco da manhã, eu acordei com um barulho de ventania, de tempestade, uma tempestade muito forte que tava tendo, e eu acordei com o barulho da tempestade. Meu marido dormindo do meu lado, meu filho dormindo do outro lado do quarto, na caminha dele. E aquela tempestade me assustou porque tava muito forte, mas até então era somente uma tempestade. E aí eu ainda acordei o Felipe, tipo, olhei assim, né, pra ver se tava tudo bem, se o Samuel tava dormindo tranquilo, tava tudo certo. Os dois roncando que nem, né, super de boa. Eu olhei em volta, tudo certo, levantei, fui no banheiro, fiz um xixi, voltei pra cama, vou dormir. No que eu deitei, o meu telefone tocou. Aliás, todos os telefones tocaram, o meu, do meu marido, todo mundo tocou. O tornado... the tornado has touched the ground. O tornado tocou o solo. Porque enquanto ele tá lá rodando, maravilha. A hora que ele toca o chão, que ele toca o solo, é aí que é o babado, entendeu? Que aí ele vem, minha filha, e aonde ele tiver, já era. E aquilo me deu um negócio. Aí eu gritei, meu marido, acordei, e ele, pelo amor de Deus, levanta. Só que a gente era burra, a gente não sabia o que fazer. Numa situação de tornado, a gente não tinha essa experiência, a gente não tinha a informação de como se proteger de um tornado. Só que quando a gente levantou, quando a gente acordou, gente, isso foi assim, segundos. Eu recebi a mensagem, eu acordei e o Felipe, o tornado passou. A gente não teve tempo de se esconder. Mesmo que a gente soubesse o que fazer, mesmo que a gente soubesse o procedimento, a gente não teve tempo para isso. A tempestade, o tornado veio, o meu marido levantou, pulou da cama, pegou o nosso filho, enrolou ele numa coberta, passou a mão em mim, me pegou pelo braço e me puxou. Nisso, o tornado veio e passou pelo meu apartamento. Assim, as minhas janelas estraçalharam. Eu não fiquei sem nenhuma janela inteira no meu apartamento.
Acabou. Graças a Deus que a gente morava no térreo. Porque se a gente morasse no segundo, ou pior ainda, lá no terceiro em cima, o estrago teria sido muito mais sério. E aí, o meu marido foi ver, tipo, pegou a gente e foi bater no quarto da mãe dele. E a mãe dele já estava de pé, porque ela também tinha recebido, né? Como eu disse, toca o telefone de todo mundo. Ela estava assustadíssima. Ela e meu cunhado na época era pequeno. E a gente sem saber o que fazer. Só que nisso, o tornado veio e, tipo, acabou com as minhas janelas. E a gente, né, tentando se esconder e tal. E a gente não sabia o procedimento, que a gente tinha que ir pro banheiro, um lugar sem janela e tal. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Nisso que o tornado passou, a minha lareira, os apartamentos têm uma lareira só, certo? Para os três. Um bocal só, vamos dizer assim. Então, vamos dizer que se o Papai Noel viesse, ele ia descer pelo mesmo buraco para ir para os 3 apartamentos, vamos dizer assim. E todo tudo que destruiu do apartamento lá de cima desceu pela chaminé e veio. Passou pelo segundo andar e veio para o meu apartamento. O nosso apartamento ficou condenado. Ele não chegou a ser derrubado, ele estava de pé. Graças a Deus ele estava de pé, mas ele foi condenado. Mas isso a gente só foi saber depois. Quando o tornado veio, que a gente passou, aconteceu tudo isso, gente, foi segundos. Meu marido pegou minha sogra e o telefone nada funcionava. Eu tentando falar com a minha prima, que morava em outra casa, perto ali no bairro, mas em outra casa. E ninguém atendia, o telefone não funcionava. E vamos pro carro pra gente ir embora. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. O carro não é um lugar seguro na hora de um tornado. É o pior lugar para você estar na hora de um tornado é dentro de um carro. E eu não sabia disso. Eu fui saber disso depois que já tinha passado. E graças a Deus que foi só aquele, porque se tivesse outro, tinha levado a gente embora. E aí, quando nós estávamos no carro, eu consegui falar com a minha prima. Mentira, minha sogra conseguiu falar com a minha prima. Olha, nós já estamos no carro, estamos indo para aí. A minha prima sai do carro agora, volta para dentro do apartamento. Só que a nossa intenção era sair dali. E a minha prima volta para dentro do apartamento agora, sai de dentro desse carro, pelo amor de Deus. A gente saiu do carro, voltou para dentro do apartamento. Nisso, os vizinhos saíram correndo, os vizinhos andando para lá e para cá, muita gente machucada. Gente, um vizinho meu, ele tava com aqui rachado. Eu não sei até agora o que aconteceu com ele, mas ele caiu alguma coisa na cabeça dele que abriu aqui, assim, o homem tava lavado de sangue. Muita gente machucada, escombros espalhados para todo lugar. Terrível. Meu filho tinha 1 ano e pouco, ele era bebê, assim, ele ia fazer 2 anos. E ele enrolado numa coberta, num braço do meu marido agarrado comigo no outro braço, e minha sogra e meu cunhado agarrado um no outro atrás da gente. E a gente voltou para dentro do apartamento. Conversamos com os vizinhos, estava tudo ruim, mas estava tudo ok na medida do possível. A ambulância, né, já tinha ligado para emergência, para acudir os feridos. Graças a Deus, nós não estávamos incluídos os feridos. Entramos para dentro do apartamento. Estava tudo ok. Vamos dormir. A gente, como eu disse, a gente era inocente, a gente não sabia como que funcionava essas coisas. Quando a gente entrou para dentro do apartamento, já vieram alguém bater na porta. Era um responsável do condomínio. Falou, olha, vocês precisam deixar o apartamento agora. Vocês têm 5 minutos para entrar, pegar o que vocês precisam e saírem do apartamento. Vocês podem ir para um hotel, que aí depois vocês veem com a companhia do seguro para ter um reembolso, ou vocês vão para casa de um parente, mas dentro do apartamento vocês não podem ficar. Gente, 5 minutos a gente tinha. De pijama, eu entrei, meu marido entrou, a gente pegou os documentos, a bolsa com documento, peguei uma troca de roupa pro meu filho e só. Pus uma calça e saí. E saímos, né, todo mundo. Minha sogra também, coitada, pegou a bolsa de documentos, uma troca de roupa e saímos. Fomos para casa da minha prima. O meu apartamento ficou interditado por 3 semanas.
eu não pude voltar para o meu apartamento por 3 semanas, porque e ele ficou tão comprometido que eles precisaram de demolir o prédio. Eles demoliram a questão, não o prédio inteiro, mas assim, uma boa parte para reconstruir de novo. E isso ia levar um ano e pouco. E essas 3 semanas eu não tinha roupa. Gente, eu não tinha uma troca de roupa íntima para tomar um banho. Meu filho não tinha fralda. Não tinha nada, não tinha nada. E aí, graças a Deus que a minha prima tinha, então assim, emprestamos roupas delas, né? Ela tem um filho de idade próxima do Samuel, a gente usou as roupas dele e até eu conseguir comprar algumas coisas para eu ir me virando até eu poder voltar pro meu apartamento. 3 semanas depois que eu consegui voltar para o apartamento, somente para recolher as minhas coisas. E detalhe, não fui nem eu que entrei no apartamento, uma pessoa lá do condomínio, que eles estavam cuidando da obra por responsabilidade e segurança nossa. Eles estavam entrando. Então eu cheguei lá e ele falou assim para mim: o que você quer da sua casa? O que você precisa da sua casa? Eu falei assim: eu quero as minhas roupas. Ele entrou com uma lista que eu dei para ele. Ele entrou dentro do meu apartamento, enfiou tudo dentro de um saco. Tudo que tava na lista que eu tinha dado para ele, ele enfiou num saco e me deu. Eu não pude entrar no meu apartamento. Isso em 3 semanas. Que foi aí que eu consegui recuperar as minhas roupas. Só. Ele, do cabide, assim, ele enfiou, tirou do cabide e pôs no saco. As gavetas, ele trouxe as gavetas. E o móvel ficou. E para entrar realmente no meu apartamento, foi mais de um mês. Que eu consegui recuperar algumas coisas do meu apartamento. Foi mais de mês isso. A gente ficou na casa da minha prima. Só que gente, pensa, 3 semanas. Só que nessas 3 semanas veio a pandemia. Por quê? A pandemia, ela começou na segunda semana, aqui nos Estados Unidos, ela começou na segunda semana de março. Isso aconteceu na primeira. Então, então o mês já começou, tornado. Semana seguinte, pandemia. Gente, pandemia, eu não tinha roupa pra ficar em casa na pandemia, porque eu estava na casa da minha prima. Essas 3 semanas que eu fiquei esperando para poder voltar pro meu apartamento para pegar as minhas roupas, já estávamos no lockdown da pandemia. Já estava tudo fechado. Quer dizer, eu não tinha como ir numa loja comprar roupa para mim, porque estava tudo fechado por causa da pandemia. Você entendeu? Já estava tudo no lockdown. Quando o tornado veio, já veio em seguida o lockdown. Eu não tinha como ir numa loja comprar uma roupa. Comprar uma calcinha que fosse. Um pacote de fralda pro meu filho. Porque já tava tudo no lockdown. 3 semanas que eu consegui ir até o apartamento. Isso tudo que eu tô contando durante o lockdown. Aí não tinha energia. Nós ficamos 1 semana sem energia aqui na cidade. Os telefones voltaram a funcionar no dia seguinte. A gente tomava banho de canequinha. Porque não tinha energia. E aí os fogões aqui também são elétricos, então não tinha nem como esquentar água no fogão pra gente tomar banho. A gente esquentava água na churrasqueira, acendia a churrasqueira e com carvão, com gás e tal, e gás do botijão, e tomava banho na canequinha. Dias tensos. E foi isso, assim, foi muito terrível. Hoje, graças a Deus, eles estão muito mais preparados, porque nesse tornado o negócio foi feio mesmo, assim, muita casa destruída. Tem um vídeo na internet que mostra, assim, do noticiário local aqui, o caminho de destruição, sabe? Foi uma área grande afetada aqui da cidade. Igreja, a escola dos meninos foi totalmente destruída. Assim, graças a Deus que aquilo aconteceu à noite. Porque se fosse durante o dia, as crianças tinham tudo, sabe? A escola inteira, não ficou nada de pé da escola. Nada. Nesse dia, 8 pessoas morreram no tornado. Nós tivemos 8 vidas perdidas nesse tornado. Então, assim, saber que pessoas morreram numa coisa que passou na minha casa, e nós, com a graça do Senhor Jesus, saímos ilesos, para glorificar de pé. Foi uma situação muito traumatizante.
Não só para nós, mas para a cidade, porque depois disso eles melhoraram muito a questão de avisar as pessoas em relação aos tornados e em tentar entender melhor, em tentar prever quando vai ter o tornado, entendeu? Hoje as sirenes tocam por qualquer coisa. Os celulares tocam por qualquer coisa. E hoje nós sabemos o procedimento. Então, assim, hoje nós moramos num sobrado. Qual é o procedimento? Ir pro andar de baixo, pro andar mais baixo da casa, de preferência térreo, que não é o nosso caso. E num lugar sem janelas, num lugar fechado, sem janelas, e se cobrir com alguma coisa, por causa de objeto voar, não atingir você. Então, se cobrir com pano, ou então se jogar na banheira e jogar um colchão por cima. Hoje nós sabemos esse procedimento e tá tudo muito mais avisado. Como eles ficaram meio traumatizados, então qualquer ventinho, eles já tocam a sirene e mandam o alarme no telefone. Então a gente já sai correndo. Até o Felipe ri da minha cara, porque eu tenho medo de tudo, né? Começou a ventar, eu já acho que é tornado, e realmente isso é uma coisa que dá uma traumatizada, sabe? Mas, com a graça de Deus, todos sobrevivemos e saímos ilesos. Graças a Deus, a gente não teve perda material. A gente conseguiu recuperar tudo depois. Deus foi muito misericordioso com a gente, muito misericordioso com a gente. Nós ficamos morando com a minha prima um tempo, até a gente conseguir alugar outra casa. Resolver a questão da papelada, porque daí a gente teve que devolver o apartamento. Tem toda a questão burocrática, porque não foi nossa culpa, não foi culpa deles, foi questão de um desastre natural. E aí tem que resolver toda a papelada de desligamento do contrato pra gente poder assinar outro contrato de aluguel. E aí, gente, era pandemia, não tinha casa para alugar. Como que se alugava uma casa no meio da pandemia? Foi assim, de Deus. Tudo que aconteceu foi de Deus, porque a gente entrou na nossa casa dia 1º, isso aconteceu dia 1º de março. Nós conseguimos entrar na nossa casa, que é a casa que a gente mora até hoje, dia 1º de maio. Então, assim, foram 2 meses que nós ficamos lá na casa da minha prima, procurando casa, indo atrás de casa, porque não tinha, gente, era pandemia, ninguém queria sair pra fora, todo mundo com medo, todo mundo desesperado, porque vai morrer, porque vai pegar Covid. E aí, essa bênção de Deus, essa abençoada dessa mulher, topou ir lá comigo pra eu ver a casa, pra deixar eu assinar um contrato, liberar a casa dela pra gente poder alugar. Foi de Deus, tudo foi de Deus, assim. A gente vê a mão de Deus muito forte, muito claro nessa história. Uma coisa só já era ruim o suficiente, né? Só o tornado em si já era ruim o suficiente. Aí vem junto a pandemia logo em seguida, foi bem complicado. Mas Deus cuida, gente. Deus cuida. Isso aqui é testemunho para vocês entenderem, para vocês verem o tanto que Deus cuida, o tanto que Deus cuida daqueles que amam e que servem a Deus. Assim, Deus, só isso que eu tenho pra dizer, Deus. E é isso, que foi assim que eu sobrevivi a um tornado neste lugar abençoado. E contem para mim, vocês, quem mora aqui já teve tornado, né, que mora na Flórida, furacão, como que é? Me contem. Graças a Deus aqui não tem furacão, tem tornado, não sei o que é pior. Mas enfim, curte, comenta, se inscreve no canal, que vou tentar postar mais vídeos todos os dias como eu tava fazendo antes. Essa semana foi bem corrida, mas tá aqui o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijos!